Vamos falar dos ascendentes em Aquário, aonde ele é regido por Saturno. Mas ele também pode sentir um ano lento, porém também é transformador. E Aquário, a gente fala que é a tecnologia, que é a inovação, e a gente está tendo um outro trânsito, que eu não falei aqui, porque vamos deixar para um outro momento, senão fica confuso, que é Plutão entrando em Aquário. A gente, literalmente, agora, nós estamos entrando na era de Aquário. Então, é agora que a gente está sentindo essa transição planetária, aquela transição que é se falada há muitos anos, né? A gente sempre escuta sobre isso, uma transição, era de Aquário, tudo moderno. Então, Plutão, ele é muito lento. Então, ele vai ficar em Aquário 20 anos. Então, ele vai ficar ali dentro da sua casa 20 anos. Então, se você não olhar para o que está agora, esse ano de 2024, o que, que vai acontecer? Vou dar só um review de Plutão, porque ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito denso. Para falar dele, tem que ser só dele, sabe? Mas é como se ele ficou, se não me engano, 15 anos em Capricórnio. Então, ele ficou na nossa casa desde 2008, se não me engano, olhando para essa estruturação. Aí chega agora, ele vai para Aquário, a gente já sente a mudança, porque a gente está acostumado, ó, quanto tempo sentindo ele dentro de Capricórnio. Chega agora, ele dá esse movimento, só que ele está dando só uma pitada, porque ele vai voltar e ele vai retrogradar de novo e ele vai voltar para Capricórnio. Então a gente tem esse tempo ainda para dar uma corrigida. O que eu não fiz desde 2008, que eu preciso fazer, que eu não fiz? Dá tempo de você dar uma corridinha, tentar correr, sabe aquele dia que a gente fala assim, eu preciso fazer minha prova, é a prova que vai decidir se eu vou passar ou não, e começa a estudar loucamente. É isso aí, é começar a olhar para esse ponto, olhar para dentro de você, olhar o que está interno, porque isso pode estar refletindo no externo, e o externo, né, é a recompensa que você precisa de tudo isso. E Aquário, ele vai sentir essas mudanças. Ele vai sentir a título de é como se ele precisasse ficar aberto para o diferente. E acaba que os aquarianos, eles, por mais que eles sejam diferentes, eles não assumem que eles são diferentes. Eles têm medo. Por quê? Não é porque eles não querem, é porque eles são tão diferentes e às vezes a sociedade pede para ficar dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, que eles se sentem fora, eles ficam tentando se encaixar dentro desse padrão. Então a vida deles é tentar entrar dentro desse padrão. E eles precisam perceber que eles são diferentes, eles têm que assumir a diferença, vamos dizer assim, essa faceta que eles têm de trazer um novo. Eu falo que Aquário, eles são os futuristas, vamos dizer assim, ele traz coisas do futuro para a gente quando eles começam, eles são muito inovadores. Então, é ideia nova, é um formato novo. Se a gente não deixa o nosso lado aquariano ir para fora, a gente fica preso a vamos dizer assim, a esse potinho, né? Esse quadradinho dentro dessa caixinha, tentando caber num padrão que não é de ninguém, que não é nosso, que foi imposto em algum momento e que a gente está seguindo um padrão, um sistema que não vai. É justamente isso que está pedindo a mudança, é quebrar esses padrões. Então, o que os aquarianos precisam, tanto de ascendente de sol, é fazer o quê? É entrar dentro dessas mudanças, é aceitar as transformações, porque eles podem não querer olhar para isso. E se você tem um ascendente em Aquário, ou você não está ligando para as finanças, né, de alguma forma, não quer evoluir, ou então você vai estar muito rígido com medo que aquilo dali se acabe. E pode estar os extremos, é 8 ou 80. Então, ele não, é como se ele não tivesse um meio termo. Então, é preciso olhar para esse equilíbrio, tá? Porque o momento é transformação, ele pode se deparar com algumas fragilidades, uma dificuldade, ele sentir dificuldade de se relacionar, de interagir de uma forma mais eficiente ali. E Júpiter, ele vai estar pegando ali, quem tem um acidente de Aquário, vai estar pegando a casa 5. O que vai acontecer? Vai ativar o momento de quê? De prazer, vai falar da casa 5. Então, vai falar assim, ó, coloca seu projeto, faça acontecer. Então, é como se ele precisasse fazer o quê? Uma autoavaliação, ter
uma visão interna sobre ele e trabalhar a criança interior que ele tem. Se ele não olha para esse movimento, ele pode sentir isso pesado. Pode sentir pesado. Então, ele precisa compreender, precisa investir o tempo dele, abrir espaço para as coisas novas que ele mesmo tem dentro da alma dele e deixar que aquilo chegue, que aquilo transmute e que a gente sinta também um reflexo disso. Porque se a pessoa, todo mundo começar a se transformar, não ficar preso dentro de padrões, a gente vai transcender. Então, vai ser ótimo. E financeiramente, dentro do projeto, é aquele momento, assim, que você olha e você vai estar com uma criatividade a mil, se você deixar. Vai vir, é como se fosse na velocidade da luz as ideias. Só que ele vai precisar trazer isso com calma, porque também não adianta querer correr e colocar tudo no mundo. Ele vai precisar coletar as ideias, que é o momento assim, vamos coletar, vamos ver o que dá para fazer agora, qual que é a ordem disso tudo, o que eu preciso para curto, médio e longo prazo, e organizar. Colocar a organização, mas vai ter muitas ideias e a gente vai precisar disso. Então, Plutão em Aquário vai ficar 20 anos, então tem tempo suficiente para criar esses objetivos, essas metas, e todos nós vamos ter esse Plutão em algum lugar, né, do mapa. Onde está Aquário no nosso mapa vai ser o lugar que vai chamar a gente mesmo para olhar para isso. Vamos dizer assim, é fundamental. Mas é um ano que ele vai poder trazer muita criatividade, muitas coisas novas, e isso é uma oportunidade, né? Então, ele não vai ficar preso, ele vai ficar insatisfeito porque não está acontecendo da forma como ele quer. Mas, tanto para Capricórnio, tanto para Aquário, eles vão ter que trabalhar o quê? Vai ter que trabalhar com o tempo. Não vai ser do tempo deles, vai ser no tempo que tiver que fazer, né? Então, isso que vai ser difícil porque o ano já está lento. As pessoas vão sentir, a gente já está sentindo, olha, vou te dar um exemplo. Não sei se vocês separaram, mas o mês de janeiro parece que tinha um ano que estava janeiro e janeiro não acabava. Janeiro foi o ano de 2024/1. Eu te amo. Foi o ano inteiro, o mês de janeiro, e daí o restante do ano é o próximo ano. E agora eu vou te contar assim. 500 dias. E agora para você ver que interessante. O janeiro pega o signo de Capricórnio e pega o signo de Aquário. E é justamente o regente do ano. Se você for pensar, a gente só teve como que vai ser o ano. É desse jeito, é como foi em janeiro. Então, espera para isso. Então, a pessoa pode ficar ansiosa, sabe? Não acaba, não vem. E ali, ela pode trazer um desconforto muito grande. Porque o ano é parado igual janeiro foi. Tá andando, tá acontecendo, tá vindo o dia, tá vindo a noite. Só que o tempo é como se o tempo tivesse parado. Então, isso que a gente vai precisar trabalhar em 2024, é dentro desse tempo. Então,